Vamos começar. Aqui vai dar-vos as boas-vindas. Hoje vamos falar de construção e clima. Vivemos um momento crucial para o setor da construção. À medida que enfrentamos os desafios de alterações climáticas e a necessidade urgente de reduzir emissões e impactos ambientais, torna-se essencial compreender como os produtos da construção, como o cimento, o betão, o aço, os isolamentos, os revestimentos, contribuem para a sustentabilidade dos edifícios e infraestruturas. O setor da construção representa cerca de um terço do consumo energético e das emissões de CO2 a nível global. Para avançarmos rumo a uma economia neutra em carbono, precisamos de transparência, comparabilidade e inovação nos materiais que utilizamos. E é aqui que entram dois instrumentos fundamentais: o Regulamento dos Produtos da Construção e as declarações ambientais de produto. Somos um grupo internacional com mais de 12.000 colaboradores em 35 países. Fomos fundados em 1948. Somos atualmente um membro da família SHV. Todos partilhamos o mesmo propósito e valores. A Kiva adquiriu a Sativa em 2018, marcando o início da sua presença em Portugal. Em 2024, a Kiva e a EQS unem forças, permitindo a Portugal ter soluções em todas as áreas que caracterizam o setor TIC. Aqui estão as nossas áreas de atuação. Como podem ver, são muitas e vastas e transversais a muitos setores, sendo hoje, no nosso webinar, um produto do âmbito da sustentabilidade. A equipe da sustentabilidade da Kiva é constituída por um grupo multidisciplinar em vários locais e de diferentes nacionalidades, permitindo o conhecimento técnico e experiência necessária em benefício dos nossos clientes. Temos hoje alguns elementos dessa equipa aqui no nosso webinar. Eu, Anabela Pontes, Inês Rego e Guilherme Silva. Avançamos assim para o Regulamento dos Produtos da Construção com Inês Rego. Obrigada, Anabela. Bom dia a todos os participantes. Agradeço desde já a vossa presença. Nos próximos minutos vou abordar alguns pontos sobre o documento regulamentar que está a trazer mudanças para o setor da construção, nomeadamente no âmbito da sustentabilidade. Dessas mudanças-chave, saliento o desempenho em termos de sustentabilidade ambiental, que com o novo regulamento, para além das características técnicas de segurança, os produtos de construção também devem mostrar como impactam o ambiente através de uma avaliação de ciclo de vida, de indicadores como são, exemplo, as emissões de gases com efeito de estufa ou a utilização de recursos. Essa informação será validada por organismos notificados, ou seja, por entidades independentes acreditadas. Uma das mudanças também serão as normas de desempenho obrigatórias harmonizadas, que passam a existir especificações técnicas harmonizadas, ou seja, regras comuns na União Europeia que definem como medir o desempenho dos produtos, e isto garante que todos os produtos sejam avaliados de forma igual em todos os países da UE. O novo regulamento traz também a Declaração de Desempenho e Conformidade, chamada também de DOPC, que é uma versão mais completa da antiga Declaração de Desempenho. A DOPC inclui também a conformidade de produto, tendo em consideração os requisitos ambientais. Este documento exige maiores requisitos de informação, em que os fabricantes terão de fornecer mais dados sobre os seus produtos, tanto técnicos como ambientais, para garantir a transparência e facilitar assim a escolha de materiais mais sustentáveis. Também exige ou irá exigir requisitos de rotulagem ambiental,
que devem conter informações claras sobre os impactos ambientais. E outra das mudanças será a inclusão explícita de produtos usados e recondicionados, de modo a incentivar uma economia circular no setor da construção. Ou seja, passam a existir também regras claras para esses produtos. Este regulamento introduz o conceito do passaporte digital do produto de construção, o DPPC, que será a criação de um passaporte digital que reúne todas as informações relevantes sobre o produto, como, por exemplo, o desempenho, a sustentabilidade, a conformidade, e facilitará o acesso digital a dados e à rastreabilidade dos produtos em toda a União Europeia. E essas mudanças têm como principal objetivo criar uma zona harmonizada para garantir a livre circulação dos produtos de construção dentro do mercado europeu em conformidade com as normas harmonizadas, evitando assim barreiras comerciais. O novo regulamento, tanto o CPR, foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia a 18 de dezembro de 2024 e entrou em vigor a 7 de janeiro deste ano. No entanto, a data de aplicação geral só ocorrerá a 8 de janeiro de 2026. Esta data marca o início da aplicabilidade dos novos requisitos, sendo que as novas regras só serão obrigatórias para os produtos de construção que já tenham uma norma harmonizada ou um documento europeu de avaliação publicado ao abrigo do novo regulamento. Para os produtos cujas normas ainda não foram harmonizadas, o antigo regulamento de 2011 continua a aplicar-se temporariamente até que as novas normas ou especificações sejam atualizadas e publicadas. As normas harmonizadas vão ser revistas e publicadas de forma faseada, como vimos no cronograma do slide anterior, e de acordo com as prioridades definidas. Para 2026 está prevista a publicação das normas harmonizadas para as categorias de produtos, elementos de betão e betão pré-fabricado, estruturas metálicas, aço, janelas e portas. E então, quais são os indicadores ambientais que devem ser declarados e quando? A partir do próximo ano, portanto de 2026, devem ser declarados indicadores referentes aos efeitos das alterações climáticas. A partir de 2030, também os indicadores que estão limitados a azul claro, e a partir de 2032 acresce os restantes, portanto, aqueles que estão limitados nesta figura a verde. A EN 15804 serve de base para a elaboração das declarações ambientais de produto, que se vai falar um bocadinho mais à frente neste webinar. Sendo que, pronto, o meu colega Guilherme Silva, que também integra a equipa da sustentabilidade da Kiva, vai explicar-vos como é que as declarações ambientais de produto, ou as DAPs, conseguem dar resposta às novas exigências desse regulamento. Obrigada. Olá, muito bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer aqui a presença de todos. Então vamos falar das declarações ambientais de produto, conhecidas mais por DAPs, e vamos falar então do o que é que são, como dão resposta ao novo regulamento e também porquê as DAPs. As DAPs, elas dão resposta à certificação sustentável de edifícios como LEED, BREEAM, TGNB e permitem a promotores de projetos melhores financiamentos. Criam também pontos para uma melhor classificação nas certificações. E com isto conseguimos perceber que a informação ambiental dos produtos é crucial na tomada de decisão. Adicionalmente, temos o acesso a mercados internacionais onde a informação sobre os impactos ambientais do produto é requisitada. E para finalizar, e mais direcionado aqui para os fabricantes, a informação disponível na cadeia de valor não só impacta a competitividade, como também permite melhorar a eficiência ambiental e energética dos produtos. Ora, as DAPs são documentos normalizados que fornecem informações verificadas sobre os impactos ambientais de um produto ao longo, ou de um serviço ao longo do seu ciclo de vida. A elaboração das mesmas tem por base as seguintes normas. A ISO 14025, que aborda os princípios e procedimentos das declarações ambientais tipo 3, o que significa que a informação declarada deve ser verificada por uma terceira parte independente. A ISO 14040 e 44, que é referente à metodologia de avaliação de ciclo de vida,
E depois temos também a ISO 21930, que aborda as regras básicas para as declarações ambientais de produto e serviços da construção. Ora, existem duas normas associadas à avaliação de ciclo de vida na elaboração das DAPs. Temos primeiramente a 15.804 mais A1, que limita as fronteiras do sistema para a fase de produção, ou seja, de A1 a A3, que inclui o fornecimento de matérias-primas, o transporte e o fabrico. De seguida, temos a norma 15.804 mais A2, que para além dos requisitos da 15.804 mais A1, é incorporada também a fase de fim de ciclo de vida e benefícios para além dos limites do sistema, como, por exemplo, podemos considerar a reciclagem e o reúso. Contudo, na ausência das normas harmonizadas, deve aplicar-se a 15.804 mais A2, porque é a norma mais recente e também a mais completa. Agora, qual vai ser o contexto atual? Qual é o contexto atual neste caso e qual vai ser o futuro? Bem, atualmente, em regime voluntário, o processo começa com a seleção das regras de categoria de produto, elabora-se uma avaliação de ciclo de vida, cria-se a DAP, é sujeita à verificação da terceira parte independente e finaliza-se assim com a publicação de uma plataforma que mais tarde iremos apresentar. Num contexto futuro, em regime obrigatório, o processo começa com a identificação da norma harmonizada para o produto, elabora-se a avaliação de ciclo de vida, calcula-se as categorias de impacto ambiental de acordo com a norma 15.804, de seguida é sujeita à verificação a partir do sistema ABS 3+, por um organismo notificado, e os resultados são incorporados na declaração de desempenho em conformidade, e finalizando assim com a marcação CE. Ora, o que é isto do ABS 3+. Ora, o sistema de avaliação e verificação anteriormente designado por AVCP passa agora a designar-se por ABS. Inclui uma nova categoria, que é o sistema 3+, onde o organismo notificado vai ter como responsabilidade a validação do desempenho do produto com base na recolha de dados e um controle inicial da fábrica, ou seja, é realizada aqui uma auditoria. Devo referir também que a entidade verificadora e operadora de programa da Kiva está a preparar-se para ser um organismo notificado. E agora, o que é a Declaração de Desempenho e Conformidade? Ora, é um documento único no qual o fabricante assume a responsabilidade pela conformidade do produto e do seu desempenho. O mesmo vai incluir também as características de impacto ambiental, de acordo com a norma já mencionada anteriormente, e define os sistemas ABS aplicáveis e deve incluir ainda também requisitos de funcionalidade, segurança e ambientais. Por fim, o DOPC será integrado no passaporte digital do produto. Ora, o passaporte digital do produto já é um tema bastante falado, principalmente no regulamento do ecodesign e no regulamento das baterias. Contudo, o passaporte digital de produto que vamos falar agora é específico para os produtos de construção. E do que é que o mesmo se trata? Basicamente, ele é um registro digital, rastreável, ou seja, um conjunto de documentos que contém informações abrangentes sobre os produtos de construção ao longo do seu ciclo de vida. As razões que levaram à implementação do mesmo são, por um lado, aumentar a transparência e a rastreabilidade da informação e, por outro lado, melhorar a gestão de informações complexas. O passaporte vai ter como conteúdo a declaração de desempenho em conformidade, a informação geral do produto, instruções de uso e a informação de segurança. Temos também documentos técnicos, temos os documentos requisitados por outra regulamentação da União Europeia e temos a certificação quando a mesma é aplicada. Decidimos também aqui colocar um resumo do processo todo, quando o CPR começar a ser aplicado. Por exemplo, para uma argamassa, começamos pela identificação da norma harmonizada, de seguida passa-se à elaboração do relatório e certificados em resposta a esta norma. Os mesmos são sujeitos à verificação de um organismo notificado e, após esta informação ser invalidada, é elaborada a declaração de desempenho e conformidade e finaliza assim com o passaporte digital de produto. Ora, também trazemos aqui a Ecoplataforma, que é uma plataforma europeia onde é publicadas as DAPs, as DAPs respectivas por operador de programa, e se acedemos à Ecoportal, ou seja, o quadrado mais em baixo à direita, conseguimos ter acesso a esta tabela. Ao selecionarem o operador de programa, Kiva, são apresentadas as DAPs verificadas e publicadas por nós. Decidimos também apresentar de uma forma muito resumida uma DAP realizada por nós, por um tipo de botão que é o C2530, de acordo com as normas anteriormente mencionadas e usando o nosso software, o Rethink,
que a minha colega Anabela irá explicar mais à frente. Nesta página DAP apresenta-se os respectivos indicadores de impacto ambiental de acordo com a norma 15.804, cada um resposta às exigências do novo regulamento. Com isto, quem avançar com a elaboração das DAPs nesta fase, consideramos que 90 a 95% do trabalho ficará realizado quando a publicação das normas harmonizadas dos produtos. E agora passo aqui a palavra à minha colega, a Anabela. Obrigada, Guilherme. A proposta de valor Kiva apresenta soluções integradas, chave na mão. Uma solução completa, One Stop Shop, assim é que é. A Kiva apresenta soluções para todas as etapas do processo, desde a recolha dos dados, onde temos disponível uma solução de outsourcing, como vocês podem ver na tabela, à publicação pelo operador de programa, Ecobillity Expert. Garantimos assim simplicidade e eficiência para o cliente. Elaboramos as DAPs, verificamos e publicamos. A abordagem técnica e normativa sólida. Garantimos a conformidade com o Regulamento dos Produtos da Construção e normas ISO 14025 e EN 15804, assegurando um rigor metodológico e transparente. Temos uma equipe multidisciplinar, especialistas em análise de ciclo de vida, verificação, sustentabilidade, que asseguram a robustez técnica de cada fase. Temos também uma empresa do grupo que desenvolveu um software este verificado por terceira parte independente, o Rethink. Este software compreende uma análise do ciclo de vida, um módulo para emitir declarações ambientais de produto e cálculos de pegada de carbono corporativa. O Rethink já contribuiu com mais de 50 mil cálculos ambientais de produto em mais de 15 países, permitindo-nos maior rapidez e eficiência. Como operador de programa, a Kiva Ecobillity Expert garante independência e reconhecimento internacional. E agora, o mais importante de tudo, valor para o cliente. Reduzimos complexidade e riscos, aceleramos o tempo de obtenção da DAP e, consequentemente, reduzimos os custos do processo para o cliente. É com muito gosto que recebemos neste webinar Rita Santos, Chief Operating Officer e responsável pela área de investigação e desenvolvimento da empresa Stibland Limitada. Com uma sólida experiência na indústria de materiais de construção e uma forte aposta na inovação sustentável, Rita tem liderado projetos que integram critérios ambientais e técnicos, promovendo práticas responsáveis e alinhadas com os desafios da transição ecológica. A sua intervenção será centrada na aplicação prática das declarações ambientais de produto no setor da construção, destacando-se os benefícios e desafios e oportunidades para as empresas. Bem-vinda, Rita. Obrigada, bom dia a todos. Ora bem, eu fui convidada para vir falar aqui um bocadinho sobre a minha experiência em relação às DAPs e a todas estas normas que num futuro próximo serão obrigatórias, mas já lido com elas há uns anos porque a CIB é uma empresa exportadora. Nós tentámos sempre perceber as legislações e as exigências no mercado externo, fosse ele Estados Unidos, Índia, Coreia, Ásia. Pronto, nós tínhamos mesmo necessidade de perceber um bocadinho as mais-valias neste sentido. Iniciámos com a certificação ecológica em vários produtos, em vários países, não cá, e começámos em 2022 a certificar as DAPs de alguns dos nossos produtos. Atualmente, para nós, comercialmente, é uma mais-valia impressionante, porque para além de sermos creditados em relação às outras empresas que não têm, também estamos no mesmo patamar que outras empresas
porque há muitas empresas atualmente que têm DAPs e estamos no mesmo patamar, não há uma desigualdade comercial. E acima de tudo, a DAP neste momento já é um bocadinho um passaporte de entrada em grandes obras dentro e fora do país, porque atualmente já tenho obras em Portugal que é requeridas DAPs e eu entro com uma facilidade que outros não entram. Pronto, eu penso que o que eu pretendia era mesmo explicar um bocadinho a mais-valia das DAPs. É um trabalho fantástico e aconselho a todos fazer já, porque é uma pré-preparação para a nossa obrigatoriedade no futuro. Ou seja, nós, para além de estarmos a dar já uma mais-valia às nossas empresas, estamos a dar uma mais-valia no futuro, a sentirmos orientados e certos do que é que temos e não uma obrigação em que temos que fazer tudo à pressa e com aquele pânico, se podemos, se não podemos, o que é que podemos fazer para melhorar. Eu sinceramente, pronto, aconselho a todos, porque comercialmente é uma mais-valia muito grande e a nível de investigação e desenvolvimento é um conhecimento que nos dá e uma filtragem que nos dá até mesmo com os fornecedores. Porque se eu sou obrigada a ter declarações e certificações CE dos meus produtos, a minha concorrência também tem que ter. Isto não pode ser concorrência desigual. Eu não posso ter um fornecedor que está a concorrer com mais dois e apresenta-me as declarações do produto. Ele tem que ter uma mais-valia em relação ao outro que não me apresenta nada, não é? Eu tenho que filtrar. E se a gente filtrar uns aos outros, a gente limpa muito e estamos a lutar todos por um futuro melhor. Muito Muito bem. obrigada por Obrigada, estes minutos. Rita. Espero Sim, que, senhor. pronto, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser saber mais algum pormenor da minha parte, sintam-se à vontade em questionar aquilo, que eu depois responderei. Muito bem. Obrigada, Rita. Obrigada. Em suma, a construção e o clima estão intimamente ligados. As escolhas que fazemos, desde o projeto até aos materiais, têm impacto direto no nosso futuro e num futuro coletivo. Os regulamentos e as DAPs são ferramentas estratégicas, como este testemunho revelou, para transformar o setor e acelerar a transição para uma construção mais sustentável, transparente e responsável. Portanto, antecipe-se, prepare-se atempadamente. Para mais informações, poderão nos contactar pelo e-mail que vocês têm apresentado neste slide e estaremos em condições de poder responder a todas as vossas questões. Obrigada pela participação de todos.